O que significa pertencer? Como isso pode nos ajudar a encontrar um propósito para a vida? O que a Bíblia fala sobre esse tema do pertencimento? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos em mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos em uma nova temporada estudando a mais nova revista produzida pela Escola Bíblica, Eu no Universo. Como encontrarmos o propósito, o significado da nossa existência. O que nós somos diante de tantos desafios, o que nós somos diante de tantas filosofias, ideias, culturas. O seu propósito é claro aí para você? Você sabe razões claras da sua existência? A gente vai conversar muito sobre esse tema ao longo dessa temporada, porque eu vou dizer para você, nada mais frustrante do que você acordar de manhã e você pensar assim, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Para onde eu vou? O que eu faço? Por isso, se você deseja aprender mais sobre esse tema, já está à sua disposição a revista Esperança, Eu no Universo. Ligue agora para a gente, nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Lembrando que você também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. Que tal receber aí na sua casa o nosso material didático da nossa escola bíblica, que é a revista Esperança? Só para lembrar para você, esse material da nossa escola bíblica, ele é distribuído gratuitamente, porque ele já teve um patrocínio dos nossos doadores, os Anjos da Esperança, para que a gente pudesse compartilhar com os nossos telespectadores. Seja um aluno da Escola Bíblica, porque aqui na Escola Bíblica a gente forma alunos através do estudo da Bíblia, estudo esse feito através das nossas revistas Esperança. Vamos orar? Nós estamos começando os nossos estudos. Ontem nós analisamos a importância de descobrirmos o nosso propósito e fazemos isso quando nós adoramos. Hoje nós vamos estudar 2 itens mais. Vamos orar? Pai do céu, nos dê compreensão e entendimento agora, ao abrirmos a Tua palavra, ao estudarmos. Se alguém que está acompanhando essa oração e acho que a vida dele não tem propósito, por favor, que ele fique aqui com a gente, que ele abra o coração para o Teu Espírito falar e que ele entenda que a vida tem propósito, ele foi criado à Tua imagem. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu espero que esse tema fique claro para você, ele é essencial para a nossa descoberta ao longo do que a gente vai conversar nesta temporada. Que você tenha clareza do propósito da sua existência, e ontem a gente mencionou que para descobrir o propósito, a gente vai ao manual, aquele que nos criou, a Deus que nos fez a sua imagem, e a gente deve ouvir dele, porque como nós devemos viver, e aí a gente encontra o propósito. E a primeira forma de fazermos isso é adorando. E quando a gente adora, a gente reconhece o Senhor é a prioridade, Ele é o primeiro, Ele que
ocupa o primeiro lugar. Os valores que ele apresenta para a nossa vida são aquilo que é o mais importante. Então, vamos seguir, porque hoje nós temos 2 itens mais que vão nos ajudar a entender um pouquinho esse propósito. Só para relembrar o que a gente estudou ontem, temos propósito. Ter propósito significa ter um objetivo, um significado para a existência. Para descobrir o nosso propósito, nós precisamos buscar de onde viemos, pois entender nossa origem nos ajuda a entender qual a razão de nós estarmos aqui. A Bíblia ensina que Deus nos criou com um propósito. Então, reconhecer a Deus como nosso Criador e nosso mantenedor vai nos levar a adorá-lo. E adorar a Deus significa reconhecer quem Ele é e viver isso em nosso dia a dia é o mais importante. Então, como nós descobrimos o propósito, quando nós vamos àquele que nos criou. E ao longo da temporada, vamos descobrir que propósito é esse. E agora quero trabalhar uma segunda busca que a gente deve ter para encontrarmos o nosso propósito, tá? Quando você reconhece que foi criado por Deus e que deve viver para Ele, então você vai adorá-lo e agora você vai ter o sentimento de que você pertence, que você faz parte de. Eu quero te perguntar, você já esteve em um lugar, ou já viveu em um lugar, já participou e teve o sentimento, a sensação e a própria, isso em relação à atitude de trabalho, da atitude dos outros, você teve o sentimento, a sensação de não pertencer, de estar ali e não ser dali? Talvez eu estou falando para você que esteja, por exemplo, trabalha em algum lugar, você faz as coisas, mas você tem a sensação de que não pertence por várias razões. Você já participou, por exemplo, de uma igreja, de uma congregação, uma comunidade religiosa, e você já teve a sensação de não pertencer, estando ali, mas não se encontrou ali, não se achou ali? Não vamos pensar nas razões, tá? Elas podem ser inúmeras, mas eu quero que você só reflita sobre isso. Ter o sentimento de não pertencer àquele lugar, fazer parte daquele grupo, daquelas pessoas, daqueles que estão ali. Quando nós reconhecemos a Deus como nosso Criador, acontece na nossa vida, isso fica claro, acontece na nossa vida esse sentimento e essa clareza de pertencer. E quando eu tenho a clareza e o sentimento de pertencer, eu encontro o propósito. Porque quando eu não tenho essa clareza de pertencer, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não estou aqui, mas não sou. É mais ou menos essa ideia. E vamos explorar um pouquinho esse tema do pertencimento aqui. O que significa pertencer? A gente tem alguns sinônimos aqui, né? A ideia é fazer parte. Eu faço parte. Interessar, relacionar-se, respeitar, estar vinculado. Você tem o sentimento de fazer parte? Cada um de nós deve ter o seu próprio relacionamento com Deus. Mas Ele não espera que vivamos nosso propósito sozinhos. Por isso, nós precisamos viver em comunidade. Ou por isso que a Bíblia vai apresentar a importância de uma igreja. E nós vivemos em uma época que a gente chama, existem muitas publicações sobre isso no mundo religioso, no mundo cristão. Eu amo a Jesus, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. São chamados muitas vezes, e talvez eu estou falando para você, eu estou só conceituando, não é criar nenhum muro e nenhuma crítica, pode ser alguma, mas a gente diz são os desigrejados. E eu até citei em algum momento que esses dias encontrei uma pessoa
pastor, eu assisto a Novo Tempo, já pertenci a uma igreja, mas hoje não quero, não estou. Então, a minha igreja está com a Novo Tempo, é ali na Novo Tempo. Ok, mas eu quero que você reflita que essa é uma reflexão bíblica, tá? Quando eu tenho um encontro com aquele que me criou, ele não quer que eu viva esse propósito sozinho, e aí ele gera em mim esse sentimento de pertencimento e de compartilhar. E você vai entender por que esse compartilhar a vida é importante em uma comunidade. Isso pode ser definido, para a gente entender melhor, num contexto familiar. E talvez eu estou falando para você que até se isolou do seu contexto familiar por algumas questões, mas eu quero dizer que é essencial estar na gente, estar dentro da gente, o sentimento de pertencimento também no nosso contexto familiar. E se tem alguma coisa que precisa ser trabalhada aí, para você estar ligado ao seu contexto familiar e ter a sensação de pertencimento, vamos trabalhar isso. É importante, o Senhor não quer que a gente seja isolado. Vamos explorar um pouquinho mais esse tema. A igreja não deve ser somente um lugar para onde nós vamos, mas a igreja, dentro da visão bíblica, é uma família a qual pertencemos. E se é uma família a qual pertencemos, não é um ambiente perfeito, não é um lugar que todo mundo só acerta, né? Eu falei na temporada passada, ter relacionamentos familiares são desafiadores. A gente mostrou, por exemplo, os desafios que Jesus tinha. Mas é importante que a gente esteja ligado, que a gente esteja em uma congregação. O texto de Hebreus, capítulo 10, verso 24, nos ajuda a entender um pouquinho mais esse assunto. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Verso 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vos vem que o dia se aproxima. Então, qual é o propósito aqui? Que a gente se relacione, que a gente anime um ao outro no amor, na prática das boas obras e que a gente não deixe de congregar. Estou falando para você, isso aqui é delicado e eu não quero ser insensível na minha fala ao ponto de não valorizar talvez a dor que você tem, a tristeza, por ter ido a uma congregação, a uma igreja, e lá ter passado por momentos extremamente decepcionantes, ter te ferido e ter te afastado. Se eu estou falando para você que se encaixa nessa situação, eu quero dizer que eu respeito sua dor, eu entendo sua dor, mas trabalhe pelo poder do Espírito Santo para que haja que você não fique preso a isso e você tenha um lugar para congregar, um lugar onde você vai poder compartilhar, animar. Talvez eu estou falando para você que tem esse prazer, essa realização. Esses dias eu tive o privilégio de estar num novo ponto de luz, uma nova igreja, numa cidade perto da gente aqui, São José dos Campos, na Vila Industrial, né? E foi tão bom estar ali, um lugar que está começando, deixar uma congregação, uma comunidade, estão em outra agora, abrindo um novo, e a gente tinha pessoas ali da comunidade chegando, que coisa boa! E aí, como nós vamos trabalhar, de que forma, para que a gente seja uma bênção aqui onde a gente está? Talvez você desfrute isso, se envolva dentro das suas condições. Agora entenda, esse não é um lugar perfeito. É um lugar que, infelizmente, a gente tem as nossas tristezas, a gente sofre decepções. Mas o Senhor quer que a gente viva, porque ali a gente tem essa sensação de pertencimento. Vamos pensar aqui, por exemplo, na formação do núcleo da igreja primitiva, com os discípulos. Os nomes dos 12 apóstolos
são estes: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quando a gente olha a diversidade das questões, né, o temperamento de cada um, Mateus o publicano, Simão o Zelote, né, um grupo radical no meio religioso, João, filho do trovão, Simão, chamado de Pedro, o inconstante, aquele que diz que eu estou do seu lado, daqui um pouco não está. Quando a gente olha para esta diversidade que Jesus conviveu com os seus discípulos, esse é um retrato do que é a igreja, mas é ali que a gente se encontra, é ali que a gente encontra o propósito, porque nós dizemos: eu pertenço a, eu sou daqui, eu tenho um objetivo claro, e eu quero te convidar. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu aproveito, convido você, visite uma igreja adventista mais perto aí da sua casa. É um lugar perfeito? Não, mas é um lugar de pessoas imperfeitas buscando o Senhor, aquele que é perfeito. E é um lugar de pessoas que estão nessa terra com a certeza de que um dia essa terra será renovada quando Jesus voltar. Chega lá e diga assim: pastor Gilmar do Escola Bíblica me convidou para estar aqui. Vai. Eu espero que você seja acolhido, amado. Depois conta para a gente como é que foi esse momento. Lembra, a Igreja Adventista normalmente, né? Em todas, aí vai depender, mas no sábado ela abre a partir das 9 horas da manhã e durante a semana vai depender de lugar para lugar, mas domingo à noite, às 8 horas e na quarta-feira às 8 horas da noite. Se você quiser saber onde tem uma igreja, se você tiver dúvida, liga para a nossa equipe agora. A gente vai estar pronto aí para te atender, para te ajudar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tenha a sensação de propósito na vida, que é a sensação de pertencimento. Agora lembra, como o cenário dos discípulos, não temos um ambiente perfeito. Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, Paulo está aconselhando. Vivam nesse ambiente, sejam servos uns dos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Gálatas 5, 14 e 15. Olha, a realidade. Estou justificando? Não estou justificando. Aqui há uma advertência, eu tenho que ajudar um ao outro, tenho que motivar. Não vos mordeis, não se devorem. É o conselho de Paulo. Você sabe que a maior parte dos conselhos, das cartas às igrejas, elas, no Novo Testamento, você sabe que tem várias cartas, e a maior parte dos conselhos das cartas é para resolver problema de crença, que estava vindo muitas falsas ideias, e problemas de relacionamento. Paulo escreve muito sobre problema de relacionamento. É um cenário que infelizmente a gente convive. Só que é o lugar também que a gente encontra pessoas que nos animam, que nos ajudam, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. Esse é o propósito da existência, esse é o conselho. E se eu faço parte de uma congregação, se eu pertenço, está aqui, leve a carga uns dos outros. E o verso 10 do capítulo 6, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando você reconhece que foi criado por Deus e que deve viver para Ele, e você começa a encontrar o propósito, você adora.
Você tem a sensação de pertencimento agora. E você imita. E eu quero concluir o estudo de hoje com esta reflexão. O que significa imitar? Reproduzir ou tentar reproduzir finalmente o que foi ou é feito por outra pessoa. As características de alguém ou algo. Inspirar-se em ter como exemplo, copiar. E você sabe disso. Você já viu essa cena na sua casa? Você já viu sua filha colocar seus sapatos? Você já viu? Colocou o sapato. Você já viu seu filho querendo imitar você? Isso acontece. E qual é a sensação? Uau! Eu de alguma forma estou influenciando. E que o nosso exemplo seja um exemplo positivo. Esses dias eu recebi desses vídeos que falava exatamente o contrário sobre esse tema, né? A atitude de um pai e o filho do lado repetindo a atitude. E a primeira cena eu lembro até chocante de brigando com a esposa, e aí parece a criança fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma. Nós somos exemplo e nós temos um exemplo, e seguirmos o exemplo do Senhor é encontrarmos o propósito para a nossa vida. Vamos refletir um pouquinho sobre isso dentro do texto bíblico, São João 13, verso 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vos façam também. A vida de Jesus é o exemplo perfeito da qual nós podemos aprender. E eu quero te convidar a vir para cá, ao texto bíblico, para refletir qual é o exemplo de Jesus para a sua vida. Por exemplo, aqui, Mateus capítulo 11, verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Está aqui a motivação. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando eu olho para o Senhor Jesus e o que Ele tem para me ensinar, quando eu olho para mim e digo assim, o que eu preciso mudar? O que é ruim na minha vida, sabe, no meu caráter? Olha para Jesus e você vai ver que Ele era o contrário disso. E quando eu o contemplo, eu sou transformado, porque nós somos transformados pela contemplação. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O contexto apresentado aqui em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo é que está dizendo à igreja, vejam que interessante, é a carta que ele escreve à igreja de Corinto, capítulo 11 e o verso 1. Sejam meus imitadores. E os versos anteriores ele vai falar, né, no capítulo 10, que o cristão deve fugir da idolatria, e a partir do verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outro. E aí ele vai falar do desafio, né? Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra. Eram desafios de prática que a igreja cristã tinha, que estava agora passando por um processo de encontrar o seu propósito, encontrar a razão da sua existência. Paulo está dando conselhos para a igreja cristã aqui, e ele vai terminar dizendo assim: sejam meus imitadores, olhem para mim. Ou seja, as práticas que eu tenho são práticas que podem ser seguidas, porque eu
eu sigo aquilo que Jesus fez. Eu sou imitador de Cristo. Você já pensou se as pessoas pudessem olhar para nós e verem a imitação de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia? Lembra a ideia? Eu preciso encontrar o propósito da minha existência, a razão da minha existência. Eu encontro o propósito da minha existência quando eu adoro ao Senhor. Eu encontro o propósito da minha existência quando eu estou ligado, quando o Senhor é o mais importante para a minha vida. Eu encontro o propósito da minha existência quando eu tenho esse encontro do pertencimento. Eu faço parte de uma congregação, de uma igreja, de um grupo que tem um objetivo. E agora eu encontro propósito quando eu imito a Cristo, porque eu sei que isso é o mais importante para a minha vida, é o que Ele deseja e é o que eu devo ser. Quanto mais pensarmos, sentirmos e agirmos como Jesus faria, mais cumpriremos nosso propósito, viveremos com mais sentido. Como conheceremos Jesus para poder então imitá-lo? Está aqui, através da busca da palavra, através da oração. Nós somos transformados pela contemplação. Quanto nós contemplamos ao Senhor Jesus, quanto nós o buscamos verdadeiramente. E eu quero nesse momento convidar você a contemplar o Senhor para que haja uma mudança interior. E havendo uma mudança interior, você imite ao Senhor Jesus, siga o exemplo dele. E assim, descubra o propósito porque você está aqui. Você deseja isso? Eu desejo. Você quer conhecer da palavra? Quer conversar com o Senhor todos os dias? Para ver o que Ele tem para te dizer? Quando aquele que me fez diz o que eu tenho que fazer, aí sim, eu funciono. Vou usar a palavra funciona aqui. Eu vivo do jeito que eu tenho que viver. Você deseja isso? Viver como o Senhor quer que você viva? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós pertencemos ao Senhor. Obrigado porque assim nós somos achados, né? Não estamos perdidos, não estamos perdidos. Que a gente te imite, que a gente busque te conhecer todos os dias. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores, que a bênção esteja sobre a casa dele, a vida dele, a família, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento, nosso segundo encontro dessa temporada. Por que eu estou aqui no universo? Por quê? Qual é o propósito? A gente continua amanhã. Um abraço e até amanhã às 7h30 da noite. Tchau.